Fala moçada, tudo bem com vocês? Por aqui professor Adriano Rimorini Traubach, na disciplina eletiva O Fantástico Universo da Astronomia. Hoje nós vamos ver os modelos planetários. Moçada, nós basicamente temos 3 modelos planetários, alguns dizem 4, né? Mas na verdade são 3, com adaptação do terceiro, como nós veremos a seguir. Então o primeiro modelo é o modelo dos gregos. Aí nós temos Aristóteles, século IV a.C., trata sobre o geocentrismo. Depois também nós temos o modelo de Cláudio Ptolomeu, de Alexandria, século II depois de Cristo. Ele também é baseado no geocentrismo. E depois nós temos o modelo de Nicolau Copérnico, século XVII depois de Cristo. Ele é baseado no heliocentrismo. E complementando esse modelo astronômico, nós temos as notações de Kepler, Johannes Kepler, que ele trata sobre as órbitas elípticas dos planetas, ok? Vamos ver cada um desses modelos astronômicos. Pessoal, o primeiro modelo astronômico que nós vamos ver é o modelo planetário que foi construído pelos gregos, por Aristóteles, aí século IV a.C. Nós temos as características principais, o texto do autor Grenon Dutra, da Universidade Federal do Rio Branco. Então, os antigos gregos, eles tinham a ideia que a Terra ficava no centro do universo. Naquela época lá, o pessoal acreditava que a Terra era plana. Nós sabemos hoje em dia que a Terra não é plana. Ela, na verdade, ela tem um formato geóide, mas naquela época o pessoal, ao olhar o movimento dos astros no céu, principalmente do Sol, nasce no leste e se põe a oeste, na verdade é a Terra que está girando de oeste para leste. Na verdade ocorre isso. Só que a pessoa olhando para o céu aparente, ela teria essa noção. Ela vê os astros caminhando no céu e acaba acreditando que a Terra seria o centro do universo. Que eles não tinham equipamentos naquela época, não tinham telescópios, não tinham outros equipamentos capazes de desmistificar essa ideia. Então, segundo o autor Grenon Dutra, o modelo planetário dos gregos ele é baseado no geocentrismo. A Terra no centro do universo. Então, características principais. A Terra está imóvel no centro do universo, modelo geocêntrico. Terra no centro do universo, modelo geocêntrico. O Sol, a Lua e o resto do universo se movem em torno da Terra. Então, como eu falei para vocês, aquela impressão, olhando o céu aparente, principalmente o céu à noite, dá a impressão que a Terra ela está fixa e que os astros acabam se movimentando em torno da Terra. Nós sabemos hoje em dia, volto a falar, a Terra ela gira de oeste para leste. O movimento dos astros em torno da Terra deve ser circular e uniforme. Eles acreditavam então que a Terra ficava no centro do universo e todos os astros faziam movimentos circulares e uniformes. Então aqui nós temos a Lua, depois da Terra, Marte, Sol. Marte, ele era conhecido pelos gregos como o deus da guerra, o planeta vermelho. E aí surge um problema, que é o movimento dos planetas. Porque você, passando a observar este modelo planetário, tem determinados planetas que você não consegue explicar como que ocorre aquele determinado movimento, o que nós veremos mais à frente. Pessoal, antes de entrarmos no modelo planetário de Ptolomeu, que também segue o padrão de modelo planetário geocêntrico, ainda no século IV a.C., nós tivemos um grande pesquisador
Eratóstenes, que ao observar sombras em determinados pontos da Terra, principalmente em Alexandria e Assuã, cidade atual é Assuã, hoje em dia no Egito, a luz refletida no fundo de um poço, fazendo um cálculo com semelhança de triângulos, ele provou já no século IV a.C. que a Terra era redonda. Já naquela época, século IV a.C., Eratóstenes. Então, muito importante falar desse grande astrônomo, esse grande cientista. Inclusive ele foi responsável, ele foi o diretor da biblioteca de Alexandria, e aí ele descobriu que a Terra, 4 séculos antes de Cristo, em torno de 400 anos antes de Cristo, que a Terra já tinha um formato redondo, circular. Hoje nós sabemos que ela é um pouco ovalada, ela tem um formato geóide, mas 4 séculos antes de Cristo, Eratóstenes já descobriu isso. Ok? Pois bem, o segundo modelo planetário também segue a linha do geocentrismo, a Terra no centro do universo, só que ela traz uma nova ideia. Esse modelo planetário foi criado por Ptolomeu. Ptolomeu também viveu em Alexandria, só que no século II depois de Cristo. Ainda segundo o texto do autor Grenon Dutra, da Universidade Federal de Rio Branco, manteve as mesmas ideias de Aristóteles, porém, apresenta como características principais: a Terra está imóvel no centro do universo, então modelo geocêntrico, que a Terra figurava no centro do universo. O Sol, a Lua e o resto do universo se movem em torno da Terra. O movimento dos astros em torno da Terra deve ser circular e uniforme. Até aí estava repetindo o modelo dos gregos. Só que aqui muda a figura. O movimento dos planetas não é circular, mas é uma combinação de movimentos circulares. Então, Ptolomeu, ao continuar observando o céu, principalmente o céu à noite, ele viu o aparecimento de determinados planetas no céu. E, fazendo essas contínuas observações, ele começou a verificar que os planetas eles apareciam em locais diferentes, conforme a época do ano. Então, nesse modelo planetário, Ptolomeu ele continua falando que a Terra estaria no centro do universo, porém que os planetas eles fariam movimentos circulares e não apenas um movimento uniforme como os gregos falaram anteriormente. Então, segundo Ptolomeu, os planetas fariam movimentos circulares. Os planetas giram com movimento circular em torno de pontos. Cada um desses pontos também gira em movimento circular em torno da Terra. Então, aqui, determinados pontos que Ptolomeu acreditava e afirmou perante este outro modelo planetário. Vamos para o nosso terceiro modelo planetário, o chamado heliocentrismo. Esse modelo planetário foi desenvolvido por Nicolau Copérnico. Copérnico, no século XVII depois de Cristo, segundo o autor Grenon Dutra, da Universidade Federal de Rio Branco, traz as seguintes características principais deste modelo planetário, o heliocentrismo. A diferença dele, do heliocentrismo para o geocentrismo, é que hélio está relacionado ao Sol. O Sol, hélio, Sol, centrismo, centro. O Sol estaria no centro do universo. Então, hélio é relacionado à palavra Sol e centrismo, centro. Neste modelo astronômico, o Sol e não a Terra, como no geocentrismo, modelos anteriores, o Sol estaria no centro do universo. Então, segundo o autor Grenon Dutra, o Sol está imóvel no centro do universo, modelo heliocêntrico. A Terra não é o centro do universo, mas é o centro de sua própria gravidade. Então, ela
possui uma gravidade e ela seria o centro de sua própria gravidade. A Terra, os planetas e o resto do universo se movem em torno do Sol. Então a Terra e o resto dos planetas se movem em torno do Sol. Os movimentos que aparecem no céu são consequência do movimento de rotação da Terra. Então nós temos a Terra, o nosso planeta, ele possui vários movimentos. Ele possui o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo imaginário, 23 graus de inclinação. Depois nós temos o movimento de translação ao redor do Sol e nós também temos o movimento de precessão da Terra. São esses movimentos. Existem outros movimentos que a Terra realiza, mas basicamente são esses três movimentos: rotação em torno do seu próprio eixo imaginário, translação ao redor do Sol e o movimento de precessão da Terra. Os movimentos que aparecem no céu são consequência do movimento de rotação da Terra em torno de si mesma. Esse movimento é diário. Somente a Lua gira em torno da Terra e o movimento dos astros em torno do Sol e da Lua em torno da Terra deve ser circular e uniforme. Neste modelo planetário, Copérnico ele já afirma que o Sol está no centro do universo e que a Terra gira em torno do Sol, assim como os demais planetas. Só que, segundo este modelo planetário, os movimentos continuam sendo de círculo. Nós vamos ver mais para frente, agora no próximo modelo planetário, que é um complemento a este, que foi desenvolvido por Johannes Kepler, que foi um discípulo de Tycho Brahe, foi um grande astrônomo, que ele mapeou com grande profundidade o céu, a noite, o movimento dos astros, dos planetas e das estrelas. Nós vamos ver mais para frente que, ao contrário do que achava Copérnico, do que acreditava Copérnico, o movimento dos astros em torno do Sol, na verdade, ele não é circular, mas ele é elíptico, como descobriu Johannes Kepler através das chamadas 3 leis de Kepler. Prosseguindo os nossos estudos, nós temos aqui as chamadas leis de Kepler. Algumas pessoas afirmam se tratar de um quarto modelo planetário, mas ele é um melhoramento dos estudos que Kepler fez em relação ao modelo heliocêntrico de Copérnico. Copérnico falava que o Sol ficava no centro do universo, os movimentos dos planetas eram circulares. Já Kepler, após vários estudos realizados, principalmente pelo material de Tycho Brahe, que era o seu mentor, e mapeou o céu com grande destreza, com grande notoriedade, Kepler descobriu que, na verdade, os movimentos dos planetas eles são elípticos e não circulares, como acreditava Copérnico. E que, na verdade, mais para frente foi descoberto que o Sol não está no centro do universo, mas que o movimento dos planetas ao redor do Sol é elíptico, como também os planetas que se movimentam ao redor das outras estrelas fazem movimentos elípticos de acordo com o que foi descoberto por Kepler. As outras estrelas são como o nosso Sol, só que o nosso Sol ele recebe especificamente esse nome. Somente nós temos esta estrela que tem essa designação de Sol. Embora outras estrelas emitam luzes sejam parecidas com o nosso Sol, às vezes maiores, menores, etc., somente o nosso Sol tem este nome de Sol, pois ele compõe o nosso sistema solar, o sistema no qual nós habitamos, a Terra habita. Ainda segundo o autor Glennon Dutra, da Universidade Federal de Rio Branco, as principais características em relação às leis de Kepler são: baseados em dados astronômicos coletados pelo astrônomo Tycho Brahe, Kepler, Johannes Kepler, formulou as leis, que são 3 leis, sobre o movimento dos planetas, ou qualquer corpo celeste que orbite em torno do Sol, como por exemplo os cometas. Então também eles descrevem movimentos elípticos.
Então, nós vamos estudar mais a fundo as 3 leis de Kepler, mas basicamente a primeira lei fala que o movimento dos planetas tem o formato de elipse, ou seja, ovalado e não circular como acreditava Copérnico.